Olá, galera. Francisco Maciel, psicólogo clínico, professor universitário, aqui no Toques do Chico, esse canal sobre saúde mental e comportamento humano. Lembrando que a gente está no Insta, que eu tô te esperando lá, Toques do Chico. Hoje eu vou tratar de um tema que também foi sugestão de uma querida assinante do canal. Vamos falar hoje de um termo que talvez seja novo, não soe muito comum para a maior parte de vocês, mas que vocês vão identificar a hora que eu começar a conversar sobre ele. Adultescência. Adultecer. O que será que é isto? Talvez fique mais fácil se eu falar de síndrome ou complexo de Peter Pan, que é um termo um pouco mais antigo. Lembram-se lá do desenho, Peter Pan, aquele menino que tem o poder mágico de permanecer na terra do nunca, no mundo dos prazeres, sem ter a necessidade de crescer? Esse termo, adultescência, é um neologismo que foi cunhado na Inglaterra em 1997 pela imprensa britânica e mescla duas palavras, adulto e adolescência, adultecer. E vejam que ele expressa um fenômeno cada vez mais comum e que se tornará cada vez mais presente em função das mudanças sociais pelas quais a gente passa, e todos nós certamente conhecemos um ou alguns adolescentes. É aquela pessoa de uma faixa etária que a coloca já em tese no que seria o universo dito adulto e que tem comportamentos, valores, formas de pensar tidos como adolescentes. Todos nós já presenciamos mulheres mais velhas que se vestem como filhas, homens mais velhos, marombados, fortões na academia, saindo com mulheres muito mais novas. Pessoas na faixa dos 30, 40 anos, brincando com toys, colecionando toys, jogando videogames, interessados por mangás, por histórias em quadrinho. Vejam que nada aqui tem conotação de crítica. Muito saudável, inclusive, se forem hobbies que te deem prazer. Só que a adultescência é um fenômeno que caracteriza um posicionamento diante da vida e que, claro, envolve um aspecto emocional, afetivo, comportamental, tudo isso misturado, que fica num trânsito, numa zona intermediária entre a vida adulta e a adolescência. Vejam que estamos falando de um fenômeno sociocultural. A nossa expectativa de vida aumentou muito. É muito comum pessoas viverem mais de 80 anos, 90 anos. Consequentemente, essas pessoas têm que trabalhar muito mais tempo e permanecerem muito mais tempo ativas para se sustentarem. Elas vão ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho e muitas delas saem muito mais tardiamente de casa, porque só saem de casa quando percebem que sair de casa é algo que não vai onerá-las. Porque em casa, para boa parte das pessoas, há todas as facilidades ali dispostas. Roupa lavada, comida feita, fruta cortada na geladeira, conta de água, de luz, de telefone pagas. Para que sair de casa se eu tenho o meu quarto, o meu universo, a minha vida? Muitas pessoas, muitas vezes, só saem de casa quando se casam ou quando vão viver junto com outra pessoa. Temos também uma outra questão, que é a síndrome do ninho vazio. Pais que começam a entrar em deprê quando percebem que os filhos vão se direcionando para a vida adulta e vão se ressentindo de terem que se dar conta enquanto casais que ficam vivendo uma situação apartada dos filhos. Isso é muito difícil, vamos falar desse tema em outro vídeo. E muitos pais contribuem retardando a saída desses filhos das suas próprias casas para que não se vejam sozinhos, tendo que se dar conta somente como casais.
Há uma questão financeira. Nós temos aí um mercado que está em retração, uma situação econômica mundial que não é das mais favoráveis, muitas pessoas que não se dão conta financeiramente. Temos hoje aquela geração chamada de neném, são pessoas que orbitam aí entre os 18 e os 30 anos, que consideram-se pessoas que nem estudam nem trabalham, consequentemente não têm renda e não têm estofo para conseguirem sair de casa e dar conta da própria vida. Tudo isso, veja, contribui para que o fenômeno do adultecer se manifeste, seja perene. Já sabemos que a infância vai até os 11, 12 anos. Em tese, a adolescência, em tese, iria dos 12 aos 18. Consideram-se jovens aqueles que vão dos 18 aos 25. Só que, por conta de todas essas questões sociais, temos uma adolescência que vai se perpetuando para além dos 25, para além dos 30, chegando aos 40, aos 45. Até muito tempo atrás, considerava-se que a transição da adolescência para a vida adulta era o marco da maturidade. A adolescência, em tese, grosso modo, é o período da rebeldia, da transgressão, das escolhas, da possibilidade de acertar e errar. Nos anos 50, mesmo quem não conheça, já certamente deve ter ouvido falar, James Dean, juventude transviada, Marlon Brando, no auge da sua virilidade, da sua ousadia, eram sinônimos de transgressão, de quebra de paradigma. Hoje, esses adolescentes tardios podem exercer esta postergação da entrada na vida adulta, se é que podemos chamar assim, até muito tardiamente. Isso é um problema? Não é? Vejam, cada um faz a escolha que quer. Nós estamos posicionando um fenômeno. Temos uma outra questão cultural. A indústria da juventude. Mulheres que permanecem, e não só mulheres, homens, com cara de adolescentes. Nós temos um fenômeno hoje que é o ageless. A gente não sabe mais a idade que cada um tem. Adolescentes que parecem adultos, porque vão para a balada e parecem ter muito mais idade do que têm, e pessoas muito mais velhas, nas faixas dos 40, 50, 60, que parecem ter 30. As fronteiras, elas não têm mais delimitação. Essa indústria, esse consumo, esse mercado que nos bombardeia o tempo todo a necessidade de sermos jovens eternamente, não podendo ter rugas, não podendo ter sinais do tempo, botox, silicone, sei lá eu mais o que, faz com que esta adultescência também vá se perpetuando. Vejam que aqui eu estou expondo uma situação. Não estou fazendo uma crítica, é um fato. Traz lá a sua contribuição. Diz para mim se você acha que adultecer é um problema ou é uma vantagem da pós-modernidade, porque é um fenômeno da pós-modernidade. Contribui, interage, tô te esperando. Toques do Chico.